TV Câmara, Campinas. Bom dia a todos. Declaro aberta a 25ª audiência pública realizada pela Câmara Municipal, sob minha presidência da Comissão de Constituição e Legalidade, para que nós possamos analisar, iniciar um processo de reflexão sobre o PLO 260/2019, projeto de autoria do prefeito municipal, que institui a política pública de justiça restaurativa e o programa de justiça restaurativa no âmbito do município de Campinas. Eu informo a todos os presentes e aqueles que nos acompanham pela TV Câmara que essa audiência pública foi devidamente publicada no Diário Oficial do município de Campinas no dia 22 de outubro próximo passado. Eu quero destacar aqui que a mesa é composta por algumas autoridades que eu faço questão de citar nominalmente. Dr. Marcelo da Cunha Bergo, juiz de Direito da Vara da Infância e Juventude, na competência de atos infracionais, correto? E medida socioeducativa. Quero destacar também a presença do Dr. Rodrigo Augusto de Oliveira, digníssimo promotor de justiça, representando aqui nesse momento o Ministério Público. Doutora Thaís Mariana Paladino, presidente da Comissão de Justiça Restaurativa, OAB Campinas. Destacar também aqui as senhoras Maria Aparecida Barbosa, representando a secretária municipal de Assistência Social e Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, a senhora Eliane Jocelaine Pereira, como também a senhora Flávia Martins Guimarães, nesse momento representando a secretária municipal de Educação, a senhora Solange Pelizer. Então, inicialmente, eu quero já passar a palavra para a senhora Maria Aparecida, e, na sequência, elas conduzem da maneira que melhor convir, o início dos trabalhos defendendo o projeto, que eu faço questão de ler inicialmente o artigo 1º e o artigo 2º, que dá uma ampla noção daquilo que nós iniciaremos a discussão. Quero, evidentemente, antes de iniciar, destacar a presença do meu amigo, líder de governo, esse competente e combativo vereador Luiz Carlos Rossini. Eu quero, inicialmente, então, destacar o projeto. Artigo 1º. Fica instituída a política pública de justiça restaurativa e o programa de justiça restaurativa no âmbito do município de Campinas. Artigo 2º. A justiça restaurativa consiste em um conjunto ordenado e sistêmico de princípios, métodos, técnicas e atividades próprias, que visam a conscientização sobre os fatores relacionais, institucionais e sociais, motivadores de conflitos e violência que geram dano concreto ou abstrato e comprometem a convivência social. Então, nesse sentido, eu quero passar a palavra inicialmente ao vereador Luiz Carlos Rossini para fazer as suas considerações e, na sequência, iniciamos já a discussão do projeto. Bem, bom dia. É uma alegria recebê-los todos aqui na Câmara, nessa audiência pública. Quero saudar e cumprimentar o vereador Luiz Cerilo, que é presidente da Comissão de Constituição e Legalidade, a quem cabe promover audiências públicas antes do projeto ser votado com relação à legalidade e constitucionalidade. Esse foi um combinado, inclusive um acordo feito com o doutor Marcelo e todos que integram o Comitê de Justiça Restaurativa. E essa audiência pública ela visa dar visibilidade e dar mais força ainda a esse projeto de lei que tramita nessa casa. Cumprimentar o doutor Rodrigo, representando o Ministério Público, também a doutora Thaís, representando a OAB, a Maria Aparecida, que representa aqui a nossa secretária Eliane Jocelaine, que nesse momento está num ato de inauguração de uma casa-lar, de criança e adolescente, talvez ela possa falar, e não pôde estar presente, a Flávia representando a Secretaria de Educação. Cumprimentar o ex-vereador, ex-presidente da Câmara, Tiago Ferrari, que dá a honra de prestigiar esse evento. E aí, presidente, eu queria assim sugerir, como se trata de uma audiência pública, a ideia é, após a apresentação e fala dos membros da mesa, a gente vai abrir também para que quem está aqui presente possa se manifestar, se posicionar, questionar, sugerir. Como é um projeto de lei ainda, ele está até aberto a receber propostas de aprimoramento, aperfeiçoamento. Mas é importante que o público se posicione, porque essa audiência, além de
estar sendo transmitido ao vivo. Ela vai ficar registrada nos anais da Câmara e também no processo de aprovação desse projeto, que nós consideramos da máxima importância, que é algo relativamente até inédito, né, do ponto de vista de política pública, incorporar princípios, conceitos, técnicas, ferramentas da justiça restaurativa nas várias políticas públicas do município. Então, tenhamos todos um grande momento aqui de trabalho e reflexão. Obrigado, presidente. Obrigado, quero já cumprimentar o vereador Cirilo, porque assim que o projeto foi protocolado, nós conversamos com ele e ele rapidamente pautou essa audiência pública para a gente garantir uma celeridade na tramitação. Muito obrigado. Eu que agradeço, vereador. Eu quero aqui fazer uma correção, então, eu quero novamente reiterar aqui com os cumprimentos ao sempre vereador Tiago Ferrari. Me permita eu ter esse lapso, a distância aqui, às vezes causa uma dificuldade, e você está no nível do vidro aqui, acaba nos dificultando. Quero destacar a presença aqui do Rodrigo Soares, orientador de medida socioeducativa, CETALA, Sociedade Educativa de Trabalho e Assistência de Liberdade Assistida. Senhor Leonardo Duarte, diretor-presidente do Centro Educacional Integrado, SEI, Padre Santi Capriotti. Annalice Caldeira, diretora adjunta da Fundação Casa, Regional Campinas. Elaine Pérez Pinheiro, vice-presidente do Conselho Municipal de Cultura de Paz. Aí agora, novamente, faço questão de destacar, vereador Tiago Ferrari, ex-vereador e ex-presidente dessa casa. José Tavares, presidente do Conseg Campo Grande. Marilda Martins, coordenadora de Prevenção ao Uso de Drogas, Secretaria Municipal de Ação Social, Direitos Humanos e Pessoa com Deficiência. Quero destacar aqui a presença do Dr. Fernão Pompeu de Camargo, e eu quero convidá-lo, caso o senhor tenha interesse em fazer parte da mesa, seria um prazer para essa casa tê-lo compondo a mesa. Juiz da Justiça Federal. Eu quero destacar aqui a presença, me chega às mãos, do Dr. Rubens Urbano Leal, delegado titular da Delegacia da Vara da Infância e Juventude. Nós temos um assento aqui, eu convido o senhor, caso o senhor tenha interesse, compor a mesa. Dr. Rubens. Bom, eu que agradeço, doutor. Obrigado pela presença. Eu quero, então, iniciar e fazer um destaque, que eu acho que eu já sou vereador nessa casa, estou no 3º mandato, mas eu confesso a todos que eu experimento uma inédita situação. Ao meu lado direito e esquerdo, 2 amigos de faculdades, 2 colegas de faculdades que eu tive o prazer de conviver, ter amizade, e hoje os 2 brilhando aí, o Rodrigo no Ministério Público, o doutor Rodrigo no Ministério Público, o doutor Marcelo Bergo à frente do Tribunal de Justiça. Então, fica aqui os destaques, e eu passo nessa sequência rapidamente a palavra a Maria Aparecida Barbosa e a Flávia Martins Guimarães. Alô? Bom dia a todos. Em nome do vereador Cirilo, cumprimento a mesa e justifico mais uma vez a ausência da nossa secretária Eliane Jocelane, que hoje está com o prefeito inaugurando uma casa-lar para criança e adolescente, mas que envia todo o apoio para essa manhã nossa de trabalho, né? Esse projeto de lei foi feito às várias mãos, né, com o apoio do Sistema de Justiça, então o Ministério Público, a Defensoria, o Judiciário, a Secretaria de Educação, parceira, e a assistência, e estamos hoje aqui, então, comemorando mais uma etapa dessa lei. Queria, nesse momento, falar que a busca da paz é um desejo de todos os povos, porque esse é o único meio de nós construirmos uma sociedade justa, pluralista e comprometida com a solução pacífica dos conflitos. Com certeza, o ideal da justiça restaurativa é um passo importante nessa direção, para o qual as políticas públicas, arcadas pelos poderes constituídos, são pilares institucionais essenciais para os quais esse projeto de lei, objeto dessa audiência pública, tem no seu sucesso elemento indispensável aos objetivos para os quais todos nós nos comprometemos. Então, que seja um bom dia de trabalho a todos. Muito obrigado, Maria Aparecida. Eu peço a Flávia, se ela quer fazer alguma consideração sobre o projeto. Bom dia a todos. Em nome do vereador Cirilo, doutor Fernão e doutor Marcelo, represento todos da mesa e a todos os presentes.
Quando se fala de justiça restaurativa, o movimento que vem dentro da Secretaria Municipal de Educação é do coração para a mente e da mente para a ação. São anos já vividos ao lado desse grupo gestor, composto por diversos poderes, executivo, legislativo, judiciário e a sociedade, em que a secretária Solange estimula uma equipe de trabalho permanente com isso, que hoje está composta por 6 pessoas atuando continuamente para a aplicação da justiça restaurativa nas escolas, como um princípio de convivência e de solução de conflitos. A lei vem, na verdade, respaldar algo que a cidade está vivendo, né, anterior, inclusive, a estes últimos anos, mas de um modo muito intenso, com a chegada do Dr. Marcelo, pensar como dar uma forma concreta para que fatos históricos ou mudanças temporais não façam com que um princípio de vida que traz saúde a essa cidade, saúde da justiça, que não é do jurídico, como o próprio Dr. Marcelo fala, possa ter permanência independente da transitoriedade das pessoas. Nós somos servidores públicos atuando dentro da Secretaria Municipal de Educação e um convidado muito significativo, que é o Mário, que está aqui conosco, que é um parceiro. Mas nós desejamos, enquanto secretaria, a professora Solange e nós, que fazemos parte da equipe mais direta da promoção e implementação de políticas, desejamos a aprovação dessa lei, né? E convidamos, e requeremos dos vereadores e convidamos a sociedade ao apoio, porque vivemos tempos em que pequenos conflitos são judicializados, o que marca vidas de famílias, de adolescentes, de crianças, como se as relações humanas pudessem ou necessitassem sempre do poder imperativo da força de um ser externo, quando na justiça restaurativa nós acreditamos que as pessoas envolvidas nos conflitos podem cuidar destes problemas, apoiados pela comunidade no entorno, que também faz parte dos enredos. Para nós, violentador ou aquele que sofre uma violência, o infrator ou aquele que sofre a infração, são pessoas que fazem parte de uma teia da história humana de desigualdades, de inquietudes, e que muitas vezes é difícil identificar quem começou a primeira violência, quem provocou o primeiro problema, até que algo que chame muita atenção da sociedade, que vire notícia ou que vire um grave incômodo, se torne algo judicializado. Onde está o justo? O justo está no suprimento das necessidades das pessoas. Quando Campinas se diz a cidade da paz, vir com a justiça restaurativa como complemento disso faz todo sentido, porque o que nós queremos é pacificar as relações e solucionar as dificuldades humanas, não apenas penalizar pessoas. Isso não gera paz. Então, pedimos o apoio da Casa e que a lei seja vista com uma visão humanitária para o bem global da nossa cidade. Muito obrigado, viu, Flávia? Eu quero informar, como nós estamos ao vivo pela TV Câmara, que aqueles que passaram a nos acompanhar, hoje a Câmara Municipal, através da Comissão de Constituição e Legalidade, realiza a 25ª audiência pública, discutindo hoje a política pública de justiça restaurativa e o programa de justiça restaurativa no âmbito do município de Campinas. Lembrando e deixando muito claro a todos que inicia-se aqui nessa casa um processo de reflexão, de discussão, mercê de elogios, de críticas, até com o objetivo, se possível, de melhorar o projeto. Quero assegurar a todos que, após a mesa fazer a manifestação, caso todos entendam necessário, será aberto a todos os presentes um microfone de aparte, que poderão fazer uso da palavra, se posicionando relacionado ao projeto. Eu passo, então, na sequência, ao Dr. Marcelo Bergo, para que possa fazer suas considerações. Alô. Bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de cumprimentar os componentes da mesa, o vereador Cirilo, o vereador Rossini,
vereador Cirílio já disse aqui que é contemporâneo nosso da Faculdade de Direito da Universidade da PUC Campinas. Estivemos lado a lado aí na época acadêmica e hoje estamos aqui representando os poderes legislativo e judiciário. É um prazer. O vereador Rossini, que está conosco também, compondo o grupo gestor da Justiça Restaurativa de Campinas, doutor Rodrigo, representando o Ministério Público, também que atua com a gente lado a lado, não só na Vara da Infância e Juventude, mas também no grupo gestor da Justiça Restaurativa, doutor Rubens Urbano, delegado titular da Delegacia da Infância e Juventude de Campinas, a doutora Thais, que representa aqui a Ordem dos Advogados do Brasil, especificamente a Comissão de Justiça Restaurativa, que foi recentemente criada no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil. Minhas companheiras aqui, amigas Flávia, a Cida, o meu amigo irmão Fernão, que é juiz federal, também atua com a gente no grupo gestor da Justiça Restaurativa em Campinas, e a quem eu saúdo e agradeço. Não sei se os senhores presenciaram aqui, mas ele sempre muito gentil, veio aqui, acho que como um marco, um significado dessa nossa reunião, dessa nossa audiência, me trouxe aqui gentilmente esse vaso, acho que simbolizando aqui o nosso momento e a nossa trajetória dentro da Justiça Restaurativa, até chegarmos no dia de hoje aqui. Fernão, muito agradecido por todo o apoio, por toda a parceria que nós temos tido. E eu acho que, assim, estamos aqui para discutir um projeto de lei, projeto 260 de 2019, que institui a política pública de justiça restaurativa e o programa de justiça restaurativa no âmbito do município de Campinas. Sei que sempre, quando se fala em justiça restaurativa, surge aí uma interrogação na cabeça das pessoas que ouvem esse termo, mesmo para os que são, às vezes, da área jurídica, que não tiveram ainda contato com a justiça restaurativa, com as práticas restaurativas, que significam, resumidamente, a comunicação não violenta, a paz social, enfim, são valores, são princípios que a gente vem buscando no dia a dia, não só no exercício da judicatura perante a Vara da Infância e Juventude, mas no dia a dia, junto com as instituições, nesse trabalho interinstitucional que é feito no âmbito da infância e juventude. Nós todos sabemos que os problemas que chegam ao judiciário, que se refletem em atos infracionais, que chegam em audiências, na verdade, eles são fruto de acontecimentos bem anteriores, que englobam aí, como muito bem sabem, a Cida, a Flávia, questões sociais, questões educacionais. Nós temos muito a fazer em todas essas áreas, né? E são deficiências, são dificuldades sociais, econômicas, de educação, em todos os sentidos, que refletem, na verdade, em conflitos, e esses conflitos geram violência, e se tem que buscar uma solução para isso, né? Eu acho que esse projeto, acho que é importante colocar isso, esse projeto não nasceu hoje, ele é fruto de uma reflexão, de um trabalho do grupo gestor desde o início, que nós começamos esse grupo há praticamente 2 anos. É um grupo gestor interinstitucional. Eu acho que me alegra muito poder estar aqui lado a lado com a Câmara de Vereadores, com os vereadores, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, doutor Juliano, que atua lado a lado com a gente, também não pôde estar presente hoje, mas com certeza justificadamente, porque ele é um grande parceiro também. Nós temos aqui a OAB, enfim, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Assistência. É um conjunto de pessoas e de instituições buscando, na verdade, a pacificação social, a melhoria da vida do cidadão na nossa cidade de Campinas. E eu acho que esse projeto de lei vem no momento certo, no momento que vem amadurecendo as nossas ações no grupo gestor, né? Ele vem após vários projetos e políticas que não são ainda públicas, né? Esse projeto, o interesse é que ele se transforme a justiça restaurativa numa política pública no âmbito do município, mas ele vem na esteira já de vários projetos que vêm acontecendo, inclusive no âmbito do
do município de Campinas, nós temos aqui a Flávia e a Cida. Se os senhores tiverem tempo, e eu não conseguiria aqui mencionar todas as ações que tem havido no município, por exemplo, na área da educação, nós temos tendo cursos de formação de facilitadores em justiça restaurativa, estamos tendo cursos de introdução à justiça restaurativa. Eu mesmo estive pessoalmente, recentemente, numa escola municipal, a Vicente Hall, a convite do nosso amigo Mário aqui, que também é da educação e que vem realizando um trabalho muito bonito nessa área também de justiça restaurativa, de comunicação não violenta. Então, acho que assim, o projeto de lei que está em discussão hoje aqui, a verdade aglutina todas essas forças que vêm da sociedade, que vêm do município, de todas as instituições que eu mencionei. Algumas, com certeza, não vou ter mencionado e vou cometer aqui mais uma falha, porque eu gosto de ficar mencionando os parceiros e as pessoas que participam e normalmente cometo falhas nesse sentido. Aliás, abrindo um parênteses para isso, a justiça restaurativa começou no âmbito do Poder Judiciário aqui em Campinas, especificamente dentro da Vara da Infância e Juventude, e com o apoio da nossa equipe técnica, que nós temos no âmbito do Poder Judiciário, em toda a comarca, equipes técnicas formadas por psicólogos, assistentes sociais, que fazem os atendimentos dos conflitos, seja na Vara da Infância, seja na Vara de Família e Sucessões. E nós temos também aqui, não poderia deixar de destacar, a presença da Carla. A Carla é uma psicóloga que atua com a gente na Vara da Infância, no setor técnico, extremamente competente, capacitada e responsável, e que vem tocando esse projeto já há muito tempo, inclusive antes da existência desse grupo gestor, ministrando cursos aí de facilitador. Então, eu penso assim, esse projeto, como bem disse o vereador Cirilo, na verdade, acho que ele aglutina todas essas vontades e interesses. Eu acho que dificilmente, é lógico que nós estamos aqui numa casa aberta, né, e é uma casa onde se discutem ideias, é lógico que eu respeitaria demais e gostaria até de ouvir um contraponto, alguém que permanecesse aqui, estivesse aqui com a gente, para criticar esse projeto, vereador Cirilo, mas eu acho muito difícil, porque, na verdade, ele engloba um anseio da sociedade, um anseio de todos nós, nessa busca da paz, da harmonização social, né? Então, eu tenho certeza que será aprovado rapidamente, quem sabe a unanimidade, e eu só tenho, então, a agradecer, pedir a todos os presentes e a todos que estão nos ouvindo pela TV Câmara aqui, que tenham oportunidade, que leiam esse projeto, né? Eu poderia citar alguns pontos aqui, mas acho que seria enfadonho, demoraríamos muito, mas o projeto ele é simples, mas profundo na sua essência, traz tudo que nós necessitamos aqui no âmbito da justiça restaurativa, vai instalar no município de Campinas a justiça restaurativa como uma política pública, e eu acho isso muito importante. Conversava com o prefeito Jonas Donizete, com o vereador Marcos Bernardelli, presidente aqui da Câmara, na reunião que tivemos quando da assinatura desse projeto, e nós falávamos da necessidade de ter uma lei municipal sobre justiça restaurativa, porque, embora nós estejamos todos unidos aqui nesse projeto, nós somos passageiros e podem vir outras gestões pensando de outra forma, mas como se transforma em política pública, é instituída no âmbito do município para todos observarem e cumprirem, e eu acho que isso vai significar realmente um avanço, mais um avanço nessa nossa luta, nessa nossa jornada que eu vinha dizendo antes de vir para cá, tem sido muito vitoriosa, né? Eu ficaria aqui mais uma meia hora elencando todos os projetos que estão em tramitação aqui pelo nosso grupo gestor, né, no âmbito da justiça restaurativa no nosso município, mas eu não vou me alongar mais. Então, eu defendo, sim, o projeto na forma como está, e esperando, então, que alguém até possa fazer alguma crítica, uma sugestão, para que a gente consiga melhorar ainda mais, né? Perfeito. Muito obrigado a todos. Eu agradeço, doutor Marcelo Bergo, e, evidentemente, que nós estamos ainda num processo de discussão, caso o senhor entenda pertinente,
utilizar a palavra. E eu já passo na sequência, então, ao Dr. Rodrigo Augusto de Oliveira, digníssimo promotor de justiça. Preciso ligar. Muito bom dia a todas, a todos. É uma alegria muito grande, não é? Estarmos aqui hoje na Câmara Municipal, atendendo ao convite do vereador Cirilo, né, que teve a iniciativa de convocar essa audiência pública, para discutirmos o projeto de lei que institui a política pública de justiça restaurativa e o programa de justiça restaurativa no âmbito do município de Campinas. Projeto de lei número 260 de 2019, encaminhado pelo prefeito Jonas Donizete. Como já dito aqui, a justiça restaurativa no município de Campinas ganhou, de fato, não é, um incremento muito grande com a constituição do comitê gestor, né, que temos na coordenação o Dr. Marcelo Bergo, que vem se empenhando muito nisso, juntamente com todos os parceiros, e isso merece crédito, merece ser dito. Mas é preciso também enaltecer o trabalho que já vinha sendo feito anteriormente, não é? Inclusive pela minha colega, promotora de justiça, a doutora Elisa, juntamente com outros parceiros que já vinham trabalhando a questão, não é? O próprio doutor Richard, como juiz da infância anteriormente, a equipe técnica, forense, e representantes da municipalidade, enfim. É importante a gente resgatar isso, até para demonstrar, não é, um empenho que já vem sendo feito no município de Campinas para efetiva implantação das práticas restaurativas, né, no nosso dia a dia, nas nossas escolas, sobretudo. De modo que o Ministério Público tem especial interesse, né, nessa matéria, por isso que estamos aqui hoje também, né, para enaltecer, para apoiar e para dizer a importância que esse projeto de lei tem para o município de Campinas, né. Temos aqui também o vereador Rossini, que vem participando conosco das reuniões, né, do comitê gestor. E tenho certeza que quando ele se manifesta favorável ao projeto, ele está indo muito além do que diz o texto da lei. É porque ele vivenciou, né, nessas reuniões o empenho de todos para a construção aí da política da justiça restaurativa em Campinas. Apenas para finalizar, não é, e para tornar a coisa assim um pouco mais palatável para a comunidade, para as pessoas entenderem um pouquinho mais, né? Então, quando nós temos, por exemplo, uma situação de agressão numa escola, não é, que isso vem ensejando a preocupação de todos nós, inclusive no Ministério Público instauramos procedimento visando justamente combater o bullying nas escolas, não é, para cobrar da municipalidade, do Estado, também das escolas particulares, medidas efetivas para esse combate e para a implantação de uma política de paz. Não é? Então, quando a gente faz toda essa discussão, a gente tem que ter em mente, por exemplo, né, numa situação concreta, numa escola, uma briga que desencadeou numa lesão corporal, numa indignação muito grande de uma comunidade escolar. Como é que isso era feito no passado, não é? De maneira geral? Se registrava ali um boletim de ocorrência, se mandava para a Vara da Infância e da Juventude, às vezes sequer um registro era feito, e aquele aluno que se envolveu na briga, na confusão, era convidado, né, a se retirar da escola. Simples assim. Quer dizer, não se tinha uma preocupação de entender o porquê daquilo, né, que de repente aquelas pessoas que se envolveram nessa briga pudessem refletir sobre o seu ato e profundamente, não é, adotar uma postura de modificação daquela conduta. Né? Então, quando a gente fala na justiça restaurativa, a gente está suscitando isso, a reflexão, uma mudança de postura, uma mudança de atitude. Então, isso faz com que as pessoas que eventualmente venham se envolver nesse tipo de ato infracional, ao passarem por um círculo restaurativo,
elas mudem de paradigma, mudem de conduta, algo que é muito mais profundo do que simplesmente, não é, convidar aquele aluno a se retirar da escola ou registrar o boletim de ocorrência. É claro que muitas vezes é preciso isso também, não é? E o instrumental da Vara da Infância e da Juventude é o Estatuto da Criança e do Adolescente, um dos instrumentos mais modernos que nós temos no mundo. Mas a justiça restaurativa, ela veio para, em paralelo, né, com o trabalho da Justiça da Infância e da Juventude, dar uma resposta aí efetiva na pacificação social. Então, por isso que nós acreditamos tanto nesse trabalho, né, apoiamos e estamos aqui hoje para demonstrar esse apoio e o nosso desejo de que esse projeto de lei seja discutido, esmiuçado e ao final, aprovado. Muito obrigado. Eu agradeço ao doutor Rodrigo. Eu quero... Vereador Rossini, eu acredito piamente que os poderes constituídos, legislativo, executivo e judiciário, eles têm que continuar essa busca incessante da justiça, né? E quando nós temos dentro do nosso ordenamento jurídico uma instituição como o Ministério Público, que ainda tem esse importante papel de fiscalizar a lei, nós estamos muito próximos de conseguir essa justiça tão esperada. Mas não se consegue justiça se a OAB não se posiciona. Razão pela qual eu quero pedir para minha amiga, colega, doutora Thaís Mariana Paladino, presidente da Comissão da Justiça Restaurativa da OAB Campinas, que se posicione sobre esse projeto. Bom dia a todos presentes, à mesa também. Eu digo pessoalmente que é com muita satisfação que eu estou aqui. Eu participei de parte do período desse grupo gestor, e para a advocacia em si é uma área inovadora, é uma área que... tanto que recentemente foi criada a Comissão de Justiça Restaurativa, para a gente levar para a advocacia, para os advogados, as advogadas, essa nova área, essa nova forma de olhar para o conflito, olhar para o problema de uma maneira mais humana, prevalecendo a cultura, prevalecendo o diálogo, a comunicação não violenta. Então, nós apoiamos certamente esse projeto e, da nossa parte, nós estamos buscando meios de levar isso para a comunidade e para a advocacia também, com cursos, com palestras, com grupos de estudos, todos estão convidados para isso. E, se me permitem, se me dão a palavra para convidá-los para amanhã. Permitida. Obrigada. Teremos uma palestra do Dominique Barter. Ele vai falar sobre, um workshop sobre justiça restaurativa. Tem tudo a ver com isso, esse momento que nós estamos vivendo. Campinas precisa disso. E, então, estão todos convidados amanhã, 31/10, às 19h30, na Casa da Advocacia de Campinas. E, certamente, esse projeto tem o nosso apoio e queremos discutir com todos e pensamos que ele será aprovado. Obrigado. Do lado ali da cidade judiciária. Eu agradeço, doutora Thaís. Eu quero já, então, na sequência, eu pedi a participação do doutor Fernando Pompeu de Camargo, juiz de Direito da Justiça Federal. Doutor Fernão Pompeu de Camargo. Eu acho que eu pronunciei certo, né? Então, se eu falei Fernando, fica a minha desculpa. Quero agradecer, vereador Cirilo. Fernão ou Fernando, na verdade, tanto faz, porque é só um nome que meus pais me deram, e para as pessoas poderem me identificar aqui nesse planeta azul que viaja pelo universo, né? Mas agradeço muito a acolhida de Vossa Excelência, não só em relação a mim, como em relação a todos que aqui vieram hoje para participar dessa audiência pública, um momento tão importante para muitas almas que vêm se reunindo na construção de um novo padrão de consciência para a nossa sociedade, para o nosso município. Gostaria de cumprimentar também o vereador Rossini, nosso companheiro de jornada, de grupo gestor, que vem dando um incentivo muito importante para a nossa caminhada, para os nossos trabalhos. Gostaria de cumprimentar também o nosso amigo e companheiro Tiago Ferrari, que já presidiu essa casa, que tanto nos honra também participando do grupo gestor. Cumprimentar o Dr. Marcelo
Bergo, nosso coordenador do grupo gestor, que vem honrando e vem se doando de forma ilimitada para que esse projeto possa ser aprovado e para que a gente possa alcançar um novo degrau nesse padrão de consciência que a gente vem buscando construir. A palavra degrau é interessante porque a gente fala em degrau, eu aprendi com o mestre, ele fala, dê o grau. Dê o grau. Então, quando a gente sobe um degrau, a gente alcança um grau mais expandido de consciência. E é isso que nós estamos tratando aqui hoje. Eu queria cumprimentar o Dr. Rubens, a Thaís, a Cida, a Flávia, o Dr. Rodrigo, e a todos os presentes que estão aqui fisicamente ou estão nos assistindo pela televisão, ou estão aqui em pensamento, em coração, que são muitos que estão aqui em pensamento e coração, fortalecendo essa energia, que é fundamental para a evolução das relações sociais, não só no nosso município, também no planeta como um todo. Mas vamos falar aqui do nosso município, que esse é o objeto do projeto de lei. Nosso município dá um passo essencial, mostrando qual é o seu perfil dentro de um contexto social. A justiça restaurativa, quando ela chega nas nossas vidas, ela faz uma transformação, vereador Cirilo, uma transformação positiva, porque ela não é apenas uma metodologia ou uma técnica de solução pacífica de conflitos. Não obstante, ela tenha, dentro do seu rol de atividades, algumas técnicas de solução de conflito. Mas ela busca alcançar o âmago, a essência da questão. Ela vai buscando tratar as pessoas que estão envolvidas no conflito. Ela busca a cura do conflito. É algo que a gente não tinha visto se falar nisso, seja no âmbito social, seja no âmbito jurídico. Buscar a cura do conflito. O senhor, que é nosso colega, advogado, pode ter uma ideia do avanço que é, do degrau que nós estamos subindo, né, no patamar que nós estamos buscando alcançar, todos se doando, todos unidos, procurando ter um diálogo horizontal, procurando ouvir o outro com respeito, com amor. E a justiça restaurativa chegando nos órgãos judiciários, isso é um avanço muito grande. E agora aqui, graças à sensibilidade do nosso prefeito, Jonas Donizete, graças à sensibilidade do presidente dessa casa, Dr. Marcos Bernardelli, também advogado, graças à sensibilidade do senhor, de Dr. Rossini. Então, nós estamos chegando aqui, nesse passo tão importante da aprovação da audiência pública para defender o projeto de lei da justiça restaurativa para a nossa população. Eu queria afirmar aqui que a Justiça Federal de Campinas apoia o projeto de lei. Nós estamos aprendendo muito na convivência com o grupo gestor, estamos crescendo muito na prática e no aprendizado da justiça restaurativa. Nós já criamos na Justiça Federal um curso de capacitação para facilitadores, que vai ser realizado agora na última semana de novembro, lá em São Paulo. Nós temos o apoio da nossa Escola de Magistrados, temos o apoio do Tribunal, da Presidência do Tribunal Regional Federal, do Gabinete de Conciliação. Então, nós estamos muito engajados, porque nós sentimos a luz chegando para a cura dos conflitos. Isso é o que o Judiciário estava esperando. Inclusive, há uma frase muito interessante que nos foi passada pela Kay Prenes, que é uma das nossas mestras. Ela afirma que, na época dos índios, que os índios norte-americanos, salvo engano, são os índios Hopi, na época que eles conseguiam ainda desenvolver toda a sua cultura e transmitir todo o seu conhecimento, sua sabedoria, eles diziam que nós somos aqueles pelos quais nós estávamos esperando. Somos nós. Não vai chegar ninguém para fazer a transformação. Somos nós que vamos fazê-la. Isso é muito importante, vereador. E contamos também com a presença do senhor no nosso grupo gestor, se for possível, para o senhor conhecer o trabalho. Eu queria dizer também, para finalizar não, porque nunca tem fim, né? Esse trabalho ele é infinito.
mas queria dizer que é uma grande honra compor essa mesa na manhã de hoje, porque tanto eu como o Thiago Ferrari temos Vossa Excelência, o Dr. Marcelo e o Dr. Rodrigo, como nossos veteranos lá na Faculdade de Direito da PUC. Então, somos mais dois que integram, né, o grupo de formandos lá da Faculdade de Direito da PUC, muito nos honra. Então, muito obrigado pela atenção, pela oportunidade da palavra. E vamos em frente a aprovar esse projeto tão importante. Eu agradeço ao Dr. Fernão Pompeu de Camargo pela participação. E eu já passo, então, na sequência, ao Dr. Rubens Urbano Leal, delegado titular da Delegacia da Infância e Juventude. Obrigado. Um bom dia a todos. O objetivo das polícias é a manutenção da ordem pública e da paz social. Então, a prática da justiça restaurativa, ela atua diretamente na segurança, na parte da segurança pública, ela atinge a fonte dos problemas, porque os adolescentes hoje em conflito com a lei, são eles que serão os futuros criminosos, aquilo que é o objetivo da segurança pública. Então, a aprovação desse projeto, sim, é muito importante, ela vai de encontro com o interesse das polícias, da sociedade, e essa restauração da paz social é um interesse de todos, e, sim, a Polícia Civil também, ela se coirmana, assim, com todos que têm esse objetivo. Obrigado, doutor Rubens. E eu, na sequência, agora, eu passo a palavra ao vereador Luiz Carlos Rossini, destacando sempre um vereador combativo, um vereador extremamente ético, um vereador cristão, e que eleva o nome da nossa Câmara Municipal em razão da sua atuação. Então, gostaria de ouvi-lo em razão do projeto. Obrigado, vereador Cirilo. Eu queria estender os cumprimentos iniciais à mesa ao doutor Fernão, que a compôs posteriormente, também ao doutor Rubens Urbano. E quando eu vi essa mesa composta com girassol, já fiquei assim, olhei, não sabia quem é que tinha colocado. E eu quero, então, cumprimentá-lo, doutor Fernão, pela iniciativa. E, assim, na fala de cada um, esse girassol devia estar do lado, porque quando a Flávia falou, a imagem ficou muito mais bonita na televisão com o girassol do lado. E se a justiça restaurativa não tem ainda um símbolo, talvez o girassol possa representá-la, né? O doutor Fernão falou da luz, e o girassol sempre está voltado para a luz, né? E a gente tem que buscar colocar luz nas nossas divergências, nos nossos conflitos, mas foi uma iniciativa interessante. Rapidamente também, além daquilo que já foi dito, eu acho que nós vivemos numa sociedade onde os conflitos são naturais, né? Agora, saber enfrentar e superar os conflitos que é o grande desafio, né? Como enfrentar e superar os conflitos, que são vários, sem violência, eu acho que é aquilo que está colocado como proposta na base também desse projeto de lei. A prática da justiça, obviamente, além de buscar garantir os direitos dos indivíduos, também visa fazer com que aqueles que, por alguma razão, né, desrespeitaram a lei, infringiram a lei, se responsabilizem por isso, mas não da ótica apenas da punição. Punir os que desrespeitam a lei, punir por punir. Eu acho que a própria penalidade ou a estabelecimento de pena na lei tem como princípio buscar a restauração desse indivíduo, reparar à sociedade o dano que causou e ele também se restaurar como pessoa para que não erre mais. Aliás, errar é humano, nós somos seres imperfeitos, limitados, e a gente tem que reconhecer isso nas pessoas. Eu acho que esse é o princípio, na minha ótica, também da justiça restaurativa aplicado no campo do direito, né? E os programas existentes, como Liberdade Assistida, nós tivemos recentemente um debate, uma discussão na Câmara, onde a gente percebeu que há setores da sociedade que não conseguem enxergar
a importância de programas como esse. Então, a gente precisa ter esse trabalho de conscientização para todos os cidadãos. E criar uma lei, né, que estabeleça princípios, diretrizes que devem orientar as políticas públicas nas várias áreas, aqui em Campinas, para mim é fundamental. Hoje, o poder público, nas diversas secretarias, já tem no seu dia a dia, às vezes como missão, enfrentar conflitos que a sociedade encara de formas diferentes. Eu posso dar alguns exemplos, por exemplo, a situação da população em situação de rua, vamos ver, o fenômeno dos moradores de rua, chamado assim, né? População em situação de rua. As pessoas olham para esse fenômeno e sentem de formas diferentes, antagônicas às vezes. Muitas vezes acha que é missão do poder público tirar, manda embora, pega um ônibus, devolve para a cidade, né? Sem levar em conta que são seres humanos, pessoas que, por vários fatores, acabaram chegando a essa situação. São políticas públicas que devem, obviamente, tratar esse fenômeno. A questão dos usuários de droga, também, que gera discussões e polêmicas, né? Você tem que ter políticas públicas que trate dessa questão, né, dentro desses princípios que a justiça restaurativa coloca. A questão de conflitos de habitação. Por exemplo, eu sou autor da lei do pancadão. E o pancadão era um fenômeno. Eu, o vereador Tiago Ferrari, que é autor também comigo, e o vereador José Carlos, quando nós criamos uma lei, a ideia era tentar enfrentar um fenômeno que estava infernizando as pessoas. Porque muitos não tinham consciência de que o fato dele turbinar o seu carro com o som, ele podia chegar para se mostrar e ficar com aquele som até as altas horas, infernizando, impondo dano, não deixando ninguém dormir. A lei veio também para tentar enfrentar esse fenômeno e eliminar conflitos que muitas vezes acabavam nas vias de fato na violência. Então são vários. O Dr. Rodrigo falou de uma situação específica de conflitos ou que acontecem nas escolas, né? Agressões, vandalismo, atos. A gente precisa estar preparado para entender as causas, enfrentar e superar essas situações. E sem considerar, né, os conflitos que, às vezes, afloram e deixam todos indignados, né, por questão de diferenças raciais, religiosas, de gênero, até política, até de torcida de futebol. Às vezes a gente vê a sociedade aí, né? Então, eu acho, só para finalizar, é uma iniciativa importante, um projeto construído a várias mãos, né, que é o fruto de um trabalho coletivo desse grupo gestor, que já foi dito aqui, mas o prefeito Jonas Donizete teve a sensibilidade e topou propor uma lei para incluir esses princípios, esses conceitos, para orientar as ações de políticas públicas das várias secretarias. Eu acho que isso é um marco importante para a gente avançar nessa transformação social que a gente quer, né? Onde a gente possa viver e estimular a cultura de paz. Estou vendo aqui o Lino, que também é o porta-voz aí da segunda Marcha pela Paz, que vai acontecer em Campinas, ele e o Tavares, da Pastoral da Sobriedade, que são ações que a gente tem que tentar estimular para a construção dessa cultura de paz, onde a gente possa viver bem, construir nossos projetos de vida, sermos felizes, sem necessidade de recorrer a nenhum tipo de violência. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Luiz Carlos Rossini. E eu quero aqui destacar ainda a presença do Lino Azevedo Júnior, diretor da entidade aí Planeta Paz e porta-voz da segunda Marcha Mundial da Paz e da Não Violência. Então, fica registrado, feitas as considerações. Eu já vou abrir, eu peço a qualquer dos presentes, caso tenha interesse, que se dirija ao microfone do meu lado esquerdo. Eu vou pedir para que se apresente falando o nome e se pertence a alguma entidade. Então, está à disposição. É sempre bom algum tipo de contribuição, algum tipo de sugestão, crítica. Esse é o papel da audiência pública. Eu só peço para que se apresente falando o nome e, caso represente alguma entidade, que faça menção a ela. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Lino, né? Gosto de ser chamado de professor. E quero manifestar o nosso desejo que a Câmara,
que todos os vereadores aprovem essa lei, que é uma política pública. É importante que, quando a gente transforma um conceito, umas ideias e umas ações em política pública, a gente torna isso de forma sistemática. Ela transcende governos, transcende as ações de instituições isoladas, transcende ações das pessoas para virar alguma coisa coletiva, alguma coisa com uma abrangência maior. E isso é de suma importância para que Campinas dê esse passo importante em tornar a política pública de justiça restaurativa como uma política da cidade, assumindo o seu papel aí, o seu compromisso com a cidade da paz. Então, é mais assim, parabenizar pela iniciativa e solicitar aos nossos vereadores que aprovem a lei, que nós apoiamos e desejamos que ela seja aprovada e colocada em prática. Muito obrigado. Obrigado. Professor Lino, é que chegou aqui às minhas mãos aqui com a apresentação só de Lino, viu? Mas fica aqui feito o registro, viu, professor? Obrigado. Eu convido mais alguém, caso queira fazer uso. O Mário não quer dar uma palavra, Mário? Eu acho que seria importante. Bom, antes, evidentemente... Bom dia a todos e todas. Saudar a iniciativa dessa audiência pública. Sou Paulo Mariante, coordenador do Fórum Municipal de Defesa dos Direitos Humanos de Campinas, e entendo que o projeto é extremamente meritório, importante contribuição na construção de espaços, de políticas de justiça restaurativa, e acredito, de fato, que ele deva ser aprovado. Gostaria de propor aqui uma reflexão. Uma das falas agora, das últimas falas, observou a importância, justamente, aliás, o colega Lino colocou a questão da importância da política pública, né, dela não depender de governos. E eu gostaria de dialogar com algumas questões que me parece que o projeto poderia ser aprimorado, e talvez a gente pudesse aprofundar um pouco esse debate, porque o projeto ele tem diretrizes fundamentais. Me parece que é isso, de fato, o que se espera de um projeto dessa natureza. Ele não poderia, eventualmente, entrar em alguns graus de detalhamento que ficariam para uma posterior regulamentação, como o próprio projeto de lei prevê, por ato do Poder Executivo. A preocupação é que, às vezes, e nós temos visto isso no âmbito federal, tirando o Conselho Nacional de Direitos Humanos e o Conselho Nacional de Saúde, que tem a sua organização definida de maneira muito detalhada nas leis que os instituíram, os demais conselhos sofreram investidas pesadas do Executivo. O Conselho, inclusive com situações de desrespeito a mandatos que já estavam em vigor, com uma série de questões que não dá para detalhar, mas exatamente pelo fato de que parte do que era essencial, um exemplo, o número de componentes daqueles conselhos não estava previsto em lei. E uma mudança na chefia do Executivo provocou, né, no nosso ponto de vista, situações quase catastróficas, e que, inclusive, muitos que eram membros daqueles conselhos têm questionado. Então, pensar na possibilidade, como acho que ainda existe um espaço, me parece que existe um espaço para se pensar nesse sentido, em que ficasse estabelecido de maneira mais expressa no programa, nessa proposta, no projeto de lei que institui o programa, a atribuição de um eventual detalhamento, ou um diálogo desse detalhamento que será feito com o Conselho Municipal de Cultura da Paz, como instância legítima, porque o próprio projeto de lei, de maneira correta, menciona a lei que institui a Política Municipal de Cultura da Paz, e essa, por sua vez, se refere, por óbvio, ao Conselho Municipal de Cultura da Paz. Então, seria aqui uma sugestão, pode ser feito isso em outro momento, mas acho que é importante também o andamento da própria proposição na Casa, que se fizesse alguma alteração que, de maneira mais expressa, onde consta o ato normativo do Executivo, que estabelecesse algum tipo de interlocução
de maneira mais ou menos taxativa com o Conselho Municipal de Cultura da Paz. Acredito que seria muito importante, exatamente para não ficar exclusivamente dependente de ato normativo do Executivo, porque, por exemplo, em 2020 nós temos eleições. O futuro, ninguém sabe, a vida já nos mostrou. Então, seria essa a principal questão. E, de resto, parabenizar por esse esforço que produz um projeto, do nosso ponto de vista, muito positivo, muito importante para a questão da cultura da paz e justiça restaurativa em Campinas. Obrigado, Paulo Mariante. E eu peço a gentileza, Paulo, se você puder fazer a gentileza de materializar essa sua sugestão e encaminhar ao vereador Luiz Carlos Rossini. Ele é o líder de governo, isso pode ser melhor discutido de maneira séria. Pois não? Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos e a todas. Bom, é difícil falar em poucas palavras. Você é o Mário, né? Da Secretaria Municipal de Educação. Você é o Mário, é isso. É difícil falar em poucas palavras o que tem sido construído de justiça restaurativa no município de Campinas. Eu vou usar aqui um convite que eu fiz ao Dr. Marcelo Bergo e ao Dr. Rodrigo, quando eu conheci o Dr. Fernão, que eu falei, a melhor maneira da gente saber e perceber a magnitude do que está sendo feito de justiça restaurativa no município, de comunicação não violenta, de ciclos de cultura de paz, é você ir para a comunidade e para uma escola. E aí você vai ter a dimensão da importância desse projeto de lei, da importância da justiça restaurativa para o município e daquilo que de fato está sendo feito na prática. A lei ela é fundamental, ela é importantíssima, mas o que nós praticamos de justiça restaurativa, pelo menos do ponto de vista da educação, nas 44 EMFs do município, não só com criança e com adolescente, mas com funcionário, com equipe gestora, né, com professores, nos conselhos, nas CPAs, que são comissões próprias de avaliação, nos conselhos de escolas, com as famílias, com os pais. E agora, recentemente, né, o Departamento de Cidadania da Secretaria Municipal da Educação, através da Flávia, nossa professora, e a doutora Carla, que está aqui, nossa amiga e professora também, acabamos de concluir um curso de facilitadores. Então, Campinas está num patamar, além vem a somar, ela é fundamental, é importante, mas Campinas está num patamar elevadíssimo quando se trata da temática de construir ações práticas e objetivas na linha da cultura de paz. Nós tivemos um seminário no ZAT por uma cultura de paz, que estavam presentes o Dr. Rodrigo, Dr. Fernão, Dr. Marcelo Bergo, presenciando uma escola que pratica a cultura de paz no dia a dia. Depois vocês podem ouvir o depoimento deles, eles disseram, aqui, Mário, quando você chega, você vê, a escola respira a cultura de paz. E quando nós falamos de justiça restaurativa, a gente vive numa sociedade pautada na cultura da violência. Então é mudança de paradigmas, é mudança de cultura. E é entender que nós precisamos escutar o outro, fazer escuta empática, ouvir as pessoas. E a gente vive numa sociedade que a gente é ensinado culturalmente a fazer julgamento, e julgamento moral. E a justiça restaurativa ela vem na contramão disso tudo. E o resultado disso, como eu falei, quem quiser conhecer, as pessoas que estão aqui, elas conhecem porque trabalham com justiça restaurativa no dia a dia, são referência nos seus espaços. Eu não conseguiria citar o nome de todo mundo aqui, Fernando, professor de História, que cuida da questão dos grêmios com os adolescentes, trabalha a questão da justiça restaurativa também há muito tempo. Mas, ou seja, quem quiser conhecer o que está sendo feito no município, a gente virou referência. Semana passada, tivemos a equipe da Secretaria Municipal da Educação de Cotia aqui, para ver a experiência que nós estamos tratando no âmbito do município, nas escolas, sobre a justiça restaurativa, sobre a cultura de paz. Na segunda-feira, tivemos formação com os professores Júlio de Mesquita, com a professora Ana Alvarenga, que está aqui, sobre CNV, Comunicação Não Violenta. Temos uma agenda que começa segunda-feira de novo, no ZAT, tendo formação de comunicação não violenta, de justiça restaurativa, de masculinidade tóxica, de homofobia. Então, ou seja, isso vem sendo tratado no âmbito do município durante muito tempo. Então, parabéns a todos aqui. Mas é importante a gente frisar, a lei é fundamental, o conjunto de ações que vem sendo construído por inúmeras pessoas no município, no Brasil, inclusive, na linha da cultura de paz e da justiça restaurativa. Então, parabéns, doutor Marcelo Bergo, vereador Rossini, vereador Cirilo, desculpa, Flávia, que para mim é uma referência, doutor Fernão, doutora Carla, que está aqui, e todos que estão aqui, que são para mim uma referência muito importante. Então, essa mudança de paradigma é fundamental. Então, conheçam, né? Os vereadores podiam ter mais audiências públicas, a gente precisa construir uma agenda para a gente construir e discutir isso, mas para ir para as escolas, para saber de fato o que está sendo feito, e ouvir a criança e o adolescente que não era ouvida durante muito tempo, para entender com a importância a justiça restaurativa, não é como lei, mas para a vida das pessoas. Obrigado. Obrigado, Mário. Doutor Tiago Ferrari, ex-presidente dessa casa.
Doutor, não, muito obrigado, vereador Luiz Henrique Cirilo. Gostaria de cumprimentar a mesa. É até uma responsabilidade, tem 3 veteranos aí em cima, né? Mas maior que a responsabilidade dos veteranos são as pessoas que compõem a mesa. Eu vim aqui mais para reforçar a importância do tema que a gente está discutindo aqui. Como o Fernão disse, quando a gente muda o olhar, o enfoque, em vez da punição, a gente tender a entender as causas e curar isso, a gente começa a mudar a mentalidade. E hoje a gente tem visto, na nossa sociedade, no mundo, uma cultura de ódio, uma cultura punitiva. E essa cultura punitiva só gerou mais ódio, mais revolta. A gente vê feminicídio, vê bullying e suicídios. E quando a gente implanta a justiça restaurativa, a gente está provocando, além de entender a dor da outra pessoa, os motivos que levaram a essa reação, a gente faz com que essa pessoa faça uma reflexão e gere o autoconhecimento nela mesma. E quando a gente tem o autoconhecimento dentro de nós, sabendo as nossas virtudes, as nossas fraquezas, aonde nós temos que melhorar, a gente encontra os propósitos de vida. E quando a gente encontra propósito de vida, a gente começa a entender o que nós temos para a vida e não ficar esperando o que a vida tem para a gente. E isso gera uma mudança de mentalidade, gera uma mudança na convivência social. Então, eu vim aqui para reforçar. O professor Lino, outro dia esteve comigo até, a gente vem há tempos lutando uma cultura de paz, porque eu acredito que nós, seres humanos, como disse o Fernão, que nós somos os agentes, a mudança que esperamos, e eu entendo que nós estamos aqui e nós já estamos sendo essa mudança e que esse projeto de lei faça as pessoas refletir. Eu, como vereador, quando estive nessa casa, eu sempre disse que muito mais importante que uma lei aprovada é que as pessoas reflitam por que essa lei surgiu. E quando a gente está aqui provocando esse debate e levando para outras pessoas por que surgiu essa lei, as mudanças vão vir naturalmente também. Então, eu gostaria de reforçar e parabenizar a todos que compõem essa mesa e a todos que estão presentes e ao público que está ouvindo, porque é dessa forma que a gente gera a mudança em nós e na nossa sociedade. Muito obrigado, Tiago Ferrari. Eu quero informar aqueles que nos acompanham pela TV Câmara que a Câmara Municipal realiza, nesse momento, uma audiência pública para que possamos discutir, e esse foi o objetivo do propósito da audiência, o projeto 260/2019, que institui a Política Pública de Justiça Restaurativa e o Programa de Justiça Restaurativa no âmbito do município de Campinas. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de iniciar minha fala cumprimentando a mesa e parabenizando inicialmente a iniciativa de se fazer um projeto para Campinas dessa envergadura. Eu sou o José Tavares, eu presido o Conselho de Segurança do Campo Grande, mas a minha atuação hoje, parte da minha vida é na pastoral da criança. Eu afirmei isso ontem na seccional ali da John Boy, numa reunião do Conselho, onde estavam presentes praticamente toda a segurança de Campinas, os membros da Segurança de Campinas, e eu tive a oportunidade de afirmar isso, que a pastoral da criança vai onde ninguém mais vai. Esse é um lado da sociedade que pouca gente conhece. E eu fico muito feliz de ver uma iniciativa dessa, porque é a hora de se tratar das questões mais humanas que se tem no nosso município, das pessoas que estão na parte mais longe do poder público, das iniciativas públicas, tanto dessa casa como da prefeitura em si, né? A Pastoral da Criança, ela tem essa atuação há mais de 30 anos em Campinas e salva vidas. E me parece, eu não tive a oportunidade de ler o projeto, mas eu gostaria de receber uma cópia, que a justiça restaurativa ela tem muito a ver com a educação. Educação que vem do berço, a educação que vem das famílias. E essas famílias, se não forem assistidas de alguma maneira, como a pastoral faz, por exemplo, nós não vamos alcançar o que é necessário. O Mário falou aqui agora, com relação a esse ponto, isso é muito importante, gente. A educação ela tem que vir lá da família. Ensino é uma coisa, educação é outra.
E me parece que esse projeto ele vem de encontro para ajudar muito que as pessoas estão necessitando. Eu me coloco à disposição, se a gente precisar de conversar. Ontem eu fui convidado para ter uma conversa com a delegada da Delegacia da Mulher de Campinas. Nós vamos estar fazendo isso, somando esforço para que a nossa sociedade, principalmente os mais necessitados desse município, tenha de fato um amparo. Muito obrigado. Obrigado, senhor José Tavares. Eu quero citar a presença aqui do Irineu Vicente, representando a Secretaria Institucional do município de Campinas. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Elaine Pinheiro, sou vice-presidente do COMPAS, Conselho Municipal de Cultura de Paz. É um conselho novo no município de Campinas. Ele foi instituído em 2017, ele vai fazer 2 anos ainda, e já ficamos, eu enquanto vice-presidente e os demais conselheiros que estão aqui, bastante grato com a fala do nosso companheiro Mariante, que já cita a importância do Conselho de Paz nas ações do município. Deixa claro que o nosso presidente, o Mustafa, ele não se faz presente porque ele está fora do Brasil. E dizer que o Conselho, ao longo desses 2 anos, já vem fazendo muitas ações diretas nas comunidades, né, e a gente vem combatendo, através do diálogo, do trabalho educativo, as ações de violência. E esse projeto muito vem contribuir com o Conselho, vem reforçar as nossas ações, e é isso que nós, conselheiros, temos feito. Muito obrigada. Obrigado, Elaine. Eu só quero, para ter uma certa organização, o seu primeiro nome? Fernando. Depois do Fernando, mais alguém tem interesse em fazer algum tipo de manifestação, algum tipo de comentário? Vereador Cirilo, eu gostaria só de dar um complemento. Ah, não, é que eu só quero controlar para devolver para a mesa a palavra. Então, tá bom. Fernando, então, salvo que haja alguma alteração, o Fernando, então, ele vai se posicionar e eu volto para a mesa dos trabalhos. Caso alguém queira se manifestar, é só levantar a mão e nós voltamos a palavra. Então, Fernando, por favor. Beleza. Meu nome é Fernando, eu sou professor. Bom dia a todos e a todas. Gostaria já de deixar registrado meu apoio ao projeto, acho fundamental. E eu gostaria de dizer que hoje, na hora que eu cheguei, a minha colega de trabalho falou que hoje à noite teve um crime aqui na cidade de Campinas, né? Mais um caso de feminicídio. Uma moça de 38 anos, que chama Ana Marras Zahrer, foi morta com 4 tiros, né, numa discussão de casal. E isso leva a gente a refletir que, por exemplo, talvez se a cultura de paz, se a forma de resolução de conflitos através do diálogo fosse uma prática comum em nossa sociedade, talvez esse crime não tivesse acontecido, né? Então, essa família que hoje está enlutada e que a gente manifesta nosso pesar aqui, a gente sabe que, por exemplo, uma situação de um conflito de casal poderia, pelo diálogo, ter sido resolvido, cada um ter seguido a sua vida, e o projeto vem nesse caminho de resolver os conflitos através da forma do diálogo, né? E muito já foi dito aqui, muitas coisas legais, inclusive muitas coisas que o Mário colocou, de que já vem sendo feitas, e da amplitude do projeto, né? E a gente há de concordar de que a violência, né, não só o conflito em si, conflitos menores, diários, tal, mas as violências no nosso Brasil, ela é estrutural, né? Ela é histórica, né? Eu sou professor de história e todo mundo que vive aqui, que nasceu aqui, sabe disso, né? Eu fiz algumas anotações aqui, por exemplo, no caso da violência contra os povos indígenas, né? É uma violência histórica e que continua e que se perpetua, que a gente tem que lutar. O racismo, né, que permanece até hoje, vem desde da escravidão, a violência contra as mulheres, a população do campo, a violência durante o período da ditadura civil-militar, a violência da desigualdade social, né, a intolerância religiosa, a violência contra as diversidades, e tudo isso se materializa no nosso cotidiano, né? Então, nas nossas relações pessoais, essas violências vêm à tona e se transforma num conflito e que muitas vezes vai ter um desdobramento tão trágico quanto teve essa noite em nossa cidade, né? Então, a gente tem que
esse projeto de lei ele vem justamente para isso, né? Para quebrar esse círculo de violência, né? Continuar lutando contra todas essas violências que são historicamente construídas, mas que não são impossíveis de ser transpostas, né? Então o projeto ele vem para colaborar com isso, para ser mais um dos mecanismos que a gente vai ter para conseguir transformar a nossa sociedade de uma forma que ela fique menos violenta, menos desigual, menos injusta, né? E o projeto é uma política pública. Então ele não é um programa de governo, não é esse governo específico que vai implantar, que está fazendo. Não, quando ele se transforma em lei, ele passa a ser uma política pública e ele é uma obrigação que o governo faça. Então o Estado brasileiro, agora através do município de Campinas, está dando esse passo para diminuir todas essas violências que eu citei e tantas outras que são colocadas. E que o projeto, pelo que eu li, ele não se trata só de escolas, né? Eu falo enquanto professor, a Flávia enquanto pedagoga, o Mário enquanto trabalhador da Secretaria de Educação, mas ele está de forma ampla. Então, ou seja, onde houver conflitos e precisar de uma resolução, ele pode ser aplicado. Então, nas comunidades, como o senhor que antecedeu a minha fala disse, nos centros de saúde, onde tiver um problema que algumas pessoas estão envolvidas e queiram buscar a solução disso, sem judicializar, sem levar isso adiante, no sentido assim... E aí é importante fazer um parênteses, né? Para quem não está aqui, para quem está em casa, para que fique isso muito bem gravado. O projeto, quando fala de justiça restaurativa, não é de forma nenhuma não responsabilizar. Pelo contrário, um dos princípios é a responsabilização do ato, né? Então não é um caso de passar a mão na cabeça e dizer que a justiça restaurativa vai passar pano. É o termo que uso hoje em dia, né? Vamos passar pano, né? Vai passar pano. Não vai passar pano, pelo contrário. Eu até fiz a questão de anotar aqui os princípios que estão na lei. Então, tem que se apropriar da lei, tomar conta dela, ler, entender como o pessoal fez, sugerir como o Mariante sugeriu, um complemento à lei. Então, por exemplo, o princípio corresponsabilidade, né? O princípio reparação de danos, atendimento da necessidade de todos e todos envolvidos. Então, dentro do círculo da justiça restaurativa, se a pessoa que está lá participando não se sentir que ela foi reparada, não houve um círculo restaurativo, não houve uma justiça restaurativa. Então, esse é um dos princípios. Então, ele faz o quê? Ele faz que cada pessoa se responsabilize pelo seu ato, reflita do que fez, consiga se pensar como aquilo pode ser reparado, como a vítima pode ser reparada, e se sinta contemplada nisso. Quem fez o ato consiga perceber o dano que causou e quem sofreu, se aquilo que a pessoa se propõe a fazer, vai reparar. Então, é uma situação assim, não existe uma hierarquia de imposição já, olha, você vai fazer isso, não. A própria pessoa que foi o autor, a autora do caso lá, da situação, ela vai ter que conseguir chegar num consenso com outras pessoas e solucionar aquela questão. Então, às vezes, a gente pensa que um projeto como esse, e infelizmente a gente não tem ninguém aqui contrapondo o projeto e sendo contrário, né? O que a gente pode entender que todo mundo aqui, toda a cidade é favorável, mas que tem pessoas que querem justamente a justiça por expiação, né? Pelo sofrimento. Fez, vai pagar. Entendeu? Você tem que sofrer por aquilo que você fez. Enquanto o projeto diz exatamente o contrário. Será que a gente não consegue conversar, chegar num consenso? É evidente que há casos que não vão ser possíveis ser reparados através da justiça restaurativa. Ela não é uma solução ampla e restrita e que agora a gente solucionou todos os problemas. Longe disso. Mas ela é um dos caminhos, eu acho um caminho fundamental, um passo que vai ser muito grande para a gente se educar, nós todos nos educarmos e conseguirmos nos responsabilizar pelos nossos atos, entender o lado das outras pessoas e evoluir no sentido moral da nossa sociedade e avançar. Para que casos como o que aconteceu essa noite aqui na cidade de Campinas não aconteça mais. Quem sabe, se todos nós estivéssemos dentro da cultura da justiça restaurativa, a gente não conseguisse resolver os problemas de uma outra forma e diminuísse muito
aí não só o conflito, mas tem a questão da própria vida, né? Que é uma vida que se foi, que talvez por um diálogo tivesse sido poupada, né? Então eu parabenizo e eu acho que tem tudo para dar certo, e isso daí que vá adiante não só nas escolas, mas em todas as organizações que precisem e que consigam estabelecer essa relação. Eu só tenho a agradecer. Eu agradeço, Fernando. E eu quero lembrar a todos presentes e aqueles que nos acompanham pela TV Câmara que essa audiência pública está sendo gravada no Facebook da Câmara e no YouTube. Então, caso alguém queira posteriormente rever a matéria ou compartilhar com alguém que, infelizmente, por algum motivo não está presente, nós teremos, então, essa possibilidade. Então, eu volto a palavra aqui. Nós estamos já há mais de 1h30 numa audiência pública, num tema, como foi dito pelo doutor Fernão, até inesgotável, né? O objetivo dessa audiência não é iniciar a audiência e, ao terminar, pronto, está tudo resolvido, e a Justiça Restaurativa, esse projeto, já está de pleno acordo. Não é esse o objetivo. O objetivo é começar esse processo de reflexão, esse processo de discussão, ouvindo os poderes constituintes, ouvindo a população, fazendo com que os vereadores, evidentemente, possam participar, para que a gente possa tentar elaborar o que há de melhor possível, posteriormente, de algumas mudanças, de outras medidas legislativas, mas, no momento, é o projeto que está melhor se adequando a uma necessidade desse Brasil hoje que nós estamos vivendo. Então, eu passo a palavra agora para a Thaís, que ela quer fazer algumas considerações. Thaís ou Flávia? Desculpa. A Thaís é da OAB. Eu passo para a Flávia. Thaís. É importante só fecharmos uma compreensão de que não é necessário existir um conflito para que práticas restaurativas ou princípios restaurativos sejam o condutor da convivência na política pública. Nós vivemos tempos em que a política ela exercitou tanto a dialética um contra o outro, que quando um prefeito tem a coragem de chamar uma cidade a uma política de um com o outro, numa formação complementar das suas potências, onde o poder de qualquer autoridade é diluído num conceito da justiça restaurativa, porque ele não é autoritário sobre o outro, mas ele compõe soluções com o outro, é um ato de extrema coragem. É um ato de extrema coragem quando o judiciário diz: nós queremos contar com a sociedade na regulação, na autorregulação. Nós estamos falando de autonomia, de construção coletiva, de potências somadas, onde o cidadão comum, independente de qualquer formação, tarefa social, pode dizer, junto com os demais poderes, como solucionar os seus problemas. Então, ele é preventivo, ele é de fortalecimento de vínculos, ele serve para soluções de problemas. Nós, na educação, estamos usando no nível de prevenção com a educação infantil, cuidados com o servidor público, cuidados com a comunidade, cuidados com os estudantes. Convidamos vocês, de 18 a 22, nós teremos na cidade movimentos contínuos para que vereadores e sociedade possam saber mais sobre justiça restaurativa, inclusive nessa casa, dia 21, e a Secretaria Municipal de Educação quer convidar a todos que queiram conhecer um pouco mais, dia 22, 3 turnos de trabalho sobre o tema, inclusive contando com o doutor Fernão à noite, que vai estar lá conversando com os alunos de EJA. De tarde, quem gosta de atividades intensas com adolescentes, nós teremos ali um diálogo integral dessas palavras-chave que estão na lei, para que os alunos conheçam, então, os gremistas, os jovens parlamentares, que nós temos vários nessa casa aqui, que são nossos estudantes. Cada uma dessas palavras que está na lei será trabalhado em grupos de diálogos para que os estudantes possam dizer como farão isso efetivamente nas escolas e de manhã com os adultos profissionais. E a parceria da Secretaria de Educação, porque toda a formação é aberta para além dos nossos profissionais. A Secretaria de Educação está disponível, a pedido da professora Solange, do acolhimento do cidadão da cidade que queira estar conosco nos nossos grupos de estudo sobre o tema, porque nós educaremos, assim, vários facilitadores. Não precisa ser formado em nada específico.
E a nosso agradecimento a Carla, a Letícia e a Lu Nunes, publicamente, porque são parceiras ativas cotidianas nas nossas escolas. A Ana e a Mairani também, incansáveis, e muitas vezes num voluntariado, e que vocês contem também com o voluntariado dos servidores públicos da Secretaria de Educação, porque a secretária não nos aprisiona, e como servidores nós também não nos aprisionamos nem no tempo nem na hora, é na hora da necessidade social. E esse é o regramento do prefeito Jonas Donizete e da nossa secretária Solange e dos nossos parceiros. Muito obrigada. Obrigado, Flávia Guimarães. Eu passo, então, na sequência, ao doutor Fernão Pompeu de Camargo. Eu agradeço, vereador Cirilo. Só gostaria de pontuar, para acrescentar, depois das falas que nós tivemos aqui hoje, que a justiça restaurativa, ela possibilita e nos ensina a construir coletivamente uma composição de conflitos que eventualmente surjam no meio social. Os conflitos acabam sendo um fenômeno reiterado dentro do convívio social, porém, nós não precisamos nos conformar com isso. E para tratar os conflitos, a justiça restaurativa nos mostra que é possível, além de utilizar as instituições formais do Judiciário, do Ministério Público e outras carreiras institucionalmente criadas e pensadas para resolver conflitos, é possível nós irmos além e envolvermos, chamarmos os familiares, a comunidade, para participar da construção desse valor justiça. Então, nós estamos falando aqui de construir coletivamente o ideal de justiça para um determinado grupo social. E esse agir, esse movimento da sociedade engajada em contribuir com a construção da cultura de paz e com a solução do conflito mediante reconhecimento de erros, corresponsabilização, práticas restaurativas. Esse movimento, ele realmente transforma. O potencial que ele tem de transformar o meio social, ele tem se mostrado muito efetivo, muito eficaz. Talvez a gente não tenha visto ainda um movimento como esse surgir. E está surgindo agora. Chegou a hora. Porém, eu gostaria de deixar consignado aqui que, enquanto existir um conflito no meio social, todos nós somos responsáveis. Todos somos responsáveis por um conflito que surja. E assim que nós nos conscientizamos disso, nós assumimos responsabilidade por ele, pelo conflito e por buscar contribuir para a pacificação e a transformação desse conflito em uma nova realidade, uma realidade pacífica e positiva, onde as pessoas saiam melhores desse movimento de enfrentamento das nossas limitações, dos nossos erros. Então, para a construção, a justiça restaurativa, ela vem justamente para implementar um dos valores principais, um dos objetivos principais da República Brasileira, que é a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Para isso, todos precisamos assumir responsabilidade. Porque ser livre não é dizer que vai fazer o que quer, a hora que quer, porque tem livre-arbítrio. A meu ver, não é bem isso. Ser livre, para nós sermos livres, nós precisamos assumir responsabilidades. Só é livre quem assume responsabilidade. Quem não assume a sua responsabilidade acaba ficando aprisionado por movimentos outros. Então, é importante deixar pontuado, porque foi dito em algumas falas,
A justiça restaurativa traz a comunidade para o centro da solução do conflito, traz os familiares, porque os familiares são responsáveis. E o senhor foi muito feliz ao trazer isso aqui. Parabéns pelo seu trabalho. Muito importante. Os familiares. Quem é o responsável por um ato que o meu filho faça em algum momento prejudicando alguém, seja qual for o dano? Ele é responsável, mas eu também sou. Claro que eu sou. E talvez o meu pai também seja. E aí nós vamos avançando. Os professores, os avós, e tantos outros. Os irmãos. Então, além dos familiares, a comunidade do entorno daquela situação. As pessoas que vivenciam, os vizinhos, né, os funcionários de uma escola. São tantos exemplos, a gente pode enumerar aqui o dia todo. Então, eu queria só pontuar isso, dizer também que a colaboração que foi dada pelo nosso colega, que eu acabei não me recordando o nome, mas eu vejo com bons olhos, vejo que pode ser muito importante o aprimoramento do projeto, para que nós consigamos já delimitar algumas instâncias, qual é a formação, como se constitui um comitê, um órgão de gestão da justiça restaurativa no nosso município, quantas vagas terão, como será a composição, não sei. Eu confesso que me agradou a sugestão. Muito obrigado, vereador Cirilo. Obrigado mais uma vez, doutor Fernão. O objetivo da audiência pública, principalmente daquele que preside, é tentar fazer com que as pessoas exteriorizem seus pensamentos, abra essa discussão que nós desenvolvemos na plenária de hoje. Mas eu quero emitir já uma opinião, como cidadão de senso médio. Eu vejo o Estado, aquele ente pesado, que só quando ele é acionado, só quando ele é chamado, né, só quando o cidadão viola, através de uma conduta, as regras, o Estado é chamado para dirimir aquele problema. E eu vejo que hoje, aqui em Campinas principalmente, evidentemente que em razão de uma ação do Poder Executivo, do prefeito municipal, totalmente harmônico, depois de discutir no mais alto nível com o Poder Judiciário, com o órgão do Ministério Público. Então, hoje eu vejo que o que o Estado está fazendo aqui, na presença do doutor Rodrigo, representando o Ministério Público, e do doutor Marcelo, representando o Poder Judiciário, e quero estender ao doutor Fernão Pompeu de Camargo, da Justiça Federal, é criar mais trabalho, é trazer mais trabalho para o Estado. Porque hoje nós temos a seguinte situação: quando um cidadão ele viola as regras do direito, nós temos um efeito. E o que nós temos hoje, nesse Estado, até hoje, fazendo, trabalhando, combatendo o efeito, numa medida retributiva, de acordo com as regras lá e das sanções previstas nas legislações. O que nós estamos discutindo hoje é a possibilidade, através da justiça restaurativa, dar mais trabalho para o Estado. O Ministério Público vai ter mais trabalho, o Poder Judiciário vai ter mais trabalho, mas, ao mesmo tempo, é combater a causa. É tentar ver o que está levando o cidadão a cometer aquele tipo de conduta. É tentar melhorar o indivíduo. Porque depois dele ter... Isso não impede, como eu estava dizendo ao doutor Marcelo, isso não impede que ele tenha o caráter retributivo da conduta que ele fez. Mas um dia esse indivíduo vai voltar para a sociedade. E quando ele voltar, ele tem que voltar um pouco melhor. E o que nós temos visto hoje no sistema prisional, que é totalmente falido. O indivíduo entra por uma determinada conduta que fez, um determinado crime que ele cometeu, e ele sai doutor, pós-graduado na atividade criminosa pelos companheiros que lá ele encontrou. Então, a justiça retributiva, restaurativa, melhor dizendo, ela não vai na contramão do que nós temos hoje. Ela caminha junto com o que há de moderno, em legislações aí, e nós não precisamos sair nem fora do país, viu, doutor Marcelo? E isso depois eu quero ouvir o doutor Marcelo, ele me contando rapidamente aí de um caso de Tatuí, onde nós podemos ter um exemplo prático do que pode representar aí o sucesso dessa justiça restaurativa. Então, fica aqui meus cumprimentos também a esse projeto e feito as minhas considerações. Eu passo ao vereador Luiz Carlos Rossini e, na sequência, ao doutor Marcelo. Bem, rapidamente, pelo conjunto das falas aí, a gente aprende cada vez mais, né? Na proposta do Paulo Mariante, eu até queria sugerir à mesa, que também ajudou a construir,
que no artigo 6º, que fala do programa Justiça Restaurativa, contará com as seguintes instâncias de atuação, que talvez a proposta do Mariante pudesse a gente criar mais um inciso. Ficaria a Comissão de Gestão, órgão consultivo deliberativo de coordenação. 2, Núcleos de Justiça Restaurativa, que são espaços de atendimento direto à comunidade. E talvez o inciso 3, Conselho Municipal de Cultura da Paz. Ficaria consignado aí como um dos órgãos, com proposta de emenda posterior. Então, vereador, como esse projeto é de autoria do Executivo, a competência legislativa é do Executivo, então eu sugiro ao senhor que leve essa proposta ao secretário. Perfeito, a ideia é essa, só para dizer que a gente pode incorporar isso, inclusive fortalecer. Está aqui o diretor Fábio Custódio, já sinalizando com a cabeça, que ele também pode. E mais uma, no conjunto das falas, e na última do doutor Fernão, talvez eu acrescentasse mais um princípio aí do programa da Justiça Restaurativa, o princípio da solidariedade. E aí, fui alertado pela fala do doutor Fernão, e eu fui buscar o sentido de solidariedade, e do ponto de vista jurídico, como termo jurídico, solidariedade, compromisso pelo qual as pessoas se obrigam umas às outras, e cada uma delas a todas. Que eu acho, fica como sugestão, talvez incluir mais esse princípio, nesse sentido de ampliar o nosso olhar. Somos responsáveis também por tudo que acontece na sociedade. Obrigado. Eu agradeço ao vereador Luiz Carlos Rossini pela célere medida aí de tentar agilizar, então, uma demanda apresentada. Doutor Marcelo Bergo. Bom, depois de todas essas falas aí, a gente vê a necessidade, eu conversava aqui com o vereador Cirilo, da gente tentar trazer em termos práticos, palpáveis, o significado real da justiça restaurativa. Vamos traçar um paralelo rápido aqui, dar um exemplo para favorecer quem nos está ouvindo, inclusive pela TV Câmara, pessoas que são leigas no assunto. Nós vivemos uma sociedade imediatista, punitivista, materialista, e nós baseamos as nossas soluções de conflitos, de interesses e violências, baseamos na justiça retributiva, que basicamente está baseada na lei, na culpa e na punição. Então, hoje, acontecido um ato que configure um ato infracional para um adolescente ou um crime para um maior capaz, nós partimos da identificação de quem é esse agressor, de quem é essa vítima, se isso está previsto no Código Penal como um crime, um delito, e se estabelece uma pena. Então, nós estamos vivendo no sistema retributivo, calcados na lei, na culpa e na punição. A justiça retributiva, na verdade, traçando um paralelo e um comparativo com a justiça retributiva, a restaurativa, na verdade, ela está preocupada com as pessoas e com as relações. Então, acontecido um conflito, uma violência, a verdade, a justiça restaurativa vai tratar disso de forma mais ampla. Não estabelecer simplesmente autoria, culpa e punição. Estabelecer, na verdade, quem são essas pessoas envolvidas, quais são as necessidades dessas pessoas, porque um fato ocorre em sociedade, ocorre em comunidade, ele não é isolado, ele não envolve simplesmente A e B. Esse A, que é a vítima, ele tem família, ele convive numa comunidade, ele vive em sociedade. Esse B, que é o agressor, igualmente ele tem família, ele também convive no meio social, ele convive numa comunidade. Ele tem que ser responsabilizado, mas, ao mesmo tempo, ele tem necessidades a serem tratadas e curadas. Por isso, eu dizia aqui para o vereador Cirilo, numa conversa paralela rapidamente, a justiça restaurativa foi buscar suas origens nas comunidades indígenas da Nova Zelândia, do Canadá, dos Estados Unidos. Por quê? Lá eles se reúnem em círculos, aqueles conselhos tribais. Para quê? Qual o motivo daquilo? Não é simplesmente de estabelecer um conselho de sentença para estabelecer uma punição para um indivíduo da tribo que infracionou, por exemplo. Eles pensam lá, e o que nós estamos tentando implantar aqui, com as nossas práticas, com a justiça restaurativa, na tribo indígena, quando alguém falhou, cometeu algum ato, não foi aquela pessoa só que falhou, foi a própria comunidade. Então, a comunidade senta em círculo e vai buscar restaurar, restabelecer aquela relação, visando não só as necessidades daquela pessoa que praticou o ato,
como as necessidades da vítima, como pode ser responsabilizado aquele agressor, qual é a responsabilidade que a comunidade tem com isso, quais as responsabilidades das famílias envolvidas. Quer dizer, a coisa é mais profunda e muito mais complexa, e vai se tratar de uma forma horizontal, sistêmica, para se saber o que gerou aquele conflito, qual a causa, quais os danos que geraram, o que isso refletiu naquela comunidade, seja do lado do agressor ou do lado da vítima. A gente está acostumado a tratar conflitos e violências e dano como se fosse uma coisa estanque, e como se, na verdade, não aconteceu com a gente, aconteceu com o vizinho, como se não nos afetasse. Uma violência na escola, onde nosso filho estuda, reflete nesse filho, reflete na insegurança dele, reflete na posição dos professores, da direção da escola, no conselho de pais. Na verdade, todos se sentem inseguros e querem buscar e têm necessidades a serem atendidas. Então, nós temos que pensar justiça restaurativa nas relações entre pessoas, no restabelecimento das relações, nas necessidades de cada um e nas responsabilidades que todos têm. No sistema atual retributivo, que ele provavelmente não será extinto e tem que existir também por razões óbvias, a vítima é deixada de lado dentro desse sistema retributivo, vereador. A vítima é identificada e ela atua praticamente como uma testemunha no processo. Ela dá o relato dela para se buscar a culpa e a punição do agressor, e ela é deixada de lado. Quais os danos que ela sofreu, materiais e emocionais e psíquicos? O que isso refletiu na família dela, na comunidade em que ela vive, no vizinho, na escola, no bairro? Nós temos que repensar tudo isso. E aí o vereador dizia assim para mim: Marcelo, dá um exemplo mais concreto assim, de algum caso. Eu falei: olha, eu vou buscar lá em Tatuí. Em Tatuí, nós já temos lá uma lei municipal sobre justiça restaurativa, temos o colega lá, Marcelo Salmaço, que é o coordenador, que integra o grupo gestor e tudo, que é uma pessoa estudiosa. Em Tatuí existia um grupo de adolescentes pichadores. Esses pichadores nada mais estavam fazendo que danificar patrimônio público, patrimônio particular, causando dano, e que o dano configura aí um crime. Identificados esses pichadores, eles foram levados para a justiça restaurativa, para se trabalhar em círculos restaurativos. E foi perguntado: escuta, primeiro, além da responsabilização do que vocês andaram fazendo, quais são as suas necessidades? O que vocês estão querendo com isso, pretendendo com isso? Né? Chegou-se à conclusão, buscando as famílias desses pichadores, a própria comunidade, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Cultura lá de Tatuí se envolveu também, e simplesmente, no decorrer do processo, esses pichadores entenderam a responsabilidade deles, o dano que eles vinham causando, repararam esses danos, e aí criou-se no município de Tatuí um grupo de grafiteiros composto por esses antigos pichadores, que passaram a ministrar cursos na cidade, a serem chamados não só por entes públicos, ou também por particulares, para fazer grafites em determinados lugares pré-estabelecidos, com a autorização, com a concordância do dono ou do ente público. Na verdade, eles foram valorizados como pessoas, entenderam as consequências dos seus atos, passaram a atuar na sociedade de forma positiva, né, transformando aquele dano inicial em arte, em benefício deles próprios, na formação deles e na formação da sociedade. Então, resumidamente, eu acho que eu tentei aqui me fazer entender e traçar esse paralelo. Vamos deixar de pensar simplesmente em lei, culpa e punição. Vamos pensar em pessoas e relações. Vamos pensar nas famílias, nas comunidades e nas necessidades, sejam das vítimas, dos agressores, da comunidade envolvida e da sociedade. Buscando aí a responsabilização e o suprimento das necessidades de todos. Era isso que eu queria colocar para finalizar minha fala. Eu agradeço ao Dr. Marcelo
Então, aproxima-se o momento de nós encerrarmos essa audiência pública, lembrando sempre que, encerrando a audiência, nós não estamos encerrando a discussão. Pelo contrário, tão logo aproxima-se o expediente da sessão de hoje à noite, e eu já havia, em razão da importância do tema, eu já havia pedido que houvesse um parecer da Procuradoria ou da Coordenadoria de Apoio às Comissões, para dar embasamento jurídico, realmente, ao relator da comissão, para que pudéssemos ter segurança jurídica na análise desse projeto. Então, já foi feito isso, eu tenho já encartado nesse projeto um parecer da Coordenadoria de Apoio às Comissões, um parecer favorável, o que vai facilitar, inclusive, o trabalho da própria Comissão de Constituição e Legalidade. Eu quero, por derradeiro, agradecer ao professor Lino, ao Paulo Mariante, ao Mário, ao Tiago Ferrari, ao José Tavares, a Eliane Pinheiro e ao Fernando, que se dispuseram aí a expor o tema, colocando seus pontos de vista. Evidentemente que muitas pessoas teriam condições, evidentemente, de discutir, falar também, mas acharam por bem se manter em silêncio e concordar aí com o que foi apresentado. Lembrando, não só os presentes, mas aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, caso tenha alguma sugestão, alguma crítica, pode materializar e encaminhar, ou para a Comissão de Constituição e Legalidade, comissão essa que eu presido, ou o vereador Luiz Carlos Rossini, que vem conduzindo com muito brilhantismo esse tema dentro da casa. Eu quero agradecer muito a Flávia e a Maria Aparecida, todos chamaram de Cida, eu vou tomar essa liberdade também de chamar. É uma forma carinhosa, uma forma respeitosa, e ao mesmo tempo, pedir para que vocês estendam a Flávia, a secretária Solange Pelizer, e a Cida, a secretária Eliane Jocelaine, mas vocês representaram muito bem. Elas são extremamente importantes, secretárias ativas, mas vocês mostraram que estão totalmente envolvidas com o tema. E a Cida, em determinado momento da sua fala, e ela foi, acho que a primeira a falar, salvo o melhor juízo, ela falou uma das coisas mais importantes dentro de um processo democrático. Você falou que esse projeto foi feito a várias mãos. E quando se faz a várias mãos, a chance de dar certo é muito grande. Então, leve meus cumprimentos a todas as pessoas que compõem as secretarias citadas. Eu quero fazer um cumprimento a Thaís, minha colega, advogada, presidente da Comissão de Justiça Restaurativa da OAB. Thaís, obrigado pela participação. Eu acho que é importante essa juventude. Vocês representam hoje o que há de melhor dentro da nossa classe, trazendo essa juventude, esse dinamismo, essa vontade de contribuir. E a OAB tem esse papel. Leve meus cumprimentos ao nosso presidente, Daniel Blickstein, a Luciana Cunha, nossa vice-presidente, Ivan Castrese, Cláudio Vieira e o Paulo Braga. Eu quero agora cumprimentar o Dr. Rubens Urbano Leal, nosso delegado aí, titular da Delegacia da Infância e Juventude. O tema é palpitante e o senhor, com essa experiência do dia a dia, evidentemente que sua fala acaba contribuindo com aquilo que nós projetamos para o nosso país, para aquilo que nós projetamos para tentar melhorar através do processo legislativo. Eu quero cumprimentar o Dr. Fernão Pompeu de Camargo. Obrigado por ter aceito minhas desculpas na hora gramatical, lá na hora do erro nominal, mas foi uma falha apenas, muito embora esteja correto aqui seu nome aqui, mas fiquem meus cumprimentos, viu, doutor Fernando, pela participação. Esse é o papel da casa, é tentar ouvir realmente as pessoas, a sociedade civil, mas ouvir também as autoridades constituídas para que nós possamos, de alguma maneira, melhorar. Dr. Rodrigo Augusto de Oliveira, promotor de justiça. Fica aqui, reitero, obrigado pela participação, por ter aceito o convite dessa casa. Quando o Ministério Público está junto, isso nos tranquiliza. Esse papel do Ministério Público de fiscalizar as leis, de fiscalizar o comportamento da sociedade, ter esse papel de representar o Estado, representando o Estado, representar as pessoas que necessitam desse acolhimento do Estado, isso faz com que nós tenhamos mais tranquilidade na condução dos projetos. E estenda, evidentemente, os cumprimentos a todos os representantes aí do órgão do Ministério Público. O doutor Marcelo Cunha Bergo, no mesmo sentido, eu agradeço a sua presença, é extremamente importante, quando nós temos aí o Poder Judiciário, o órgão do Ministério Público, a OAB, o Poder Executivo, a Justiça Federal, todas irmanadas num projeto de tentar melhorar um pouco a vida em sociedade. E esse projeto, acho que ele é uma semente. Evidentemente que tem que se criar, tem que se pensar em outras situações, em outras legislações, para que nós possamos viver em urbanidade. Mas eu acho que é um primeiro passo. E quando todas essas entidades estão
presentes, sinalizando que é importante ter isso no ordenamento jurídico municipal, entendemos que temos que avançar de forma rápida para tentar dar essa esperança para a nossa população. Luiz Carlos Rossini, vereador, sempre nosso líder aí, chegou a esse posto pelo comportamento ético, comportamento exemplar à frente do seu mandato, então eu quero cumprimentá-lo e agradecer pelo trabalho. Hoje nós temos esse projeto andando em passos largos, graças à atuação do vereador Luiz Carlos Rossini. Dito isso, eu acredito que eu fiz todas as considerações das pessoas da mesa, quero cumprimentá-los por terem aguentado até esse presente momento nós estarmos discutindo esse tema, estamos próximos do almoço, então, em razão disso, eu declaro encerrada a presente audiência pública, desejando um bom final de dia a todos. Obrigado. Pois é, eu estou aqui com o vereador Luiz Henrique Cirilo, que presidiu a comissão, vereador do PSDB, para fazer justamente um balanço a respeito desta audiência pública. Bom dia, vereador. Bom dia. Eu classifico como positivo. O Poder Executivo, o prefeito Jonas, marcou um gol de placa. Apresenta um projeto onde nós envolvemos o Poder Judiciário, o órgão do Ministério Público, a OAB, a sociedade civil, para que a gente possa, de alguma maneira, apresentar uma lei, ter uma lei no ordenamento jurídico municipal que é chamada Justiça Restaurativa, permitindo com que nós possamos, através de alguns mecanismos, com o apoio do Estado, através do Judiciário e do Ministério Público, criar a possibilidade de resolver o problema do conflito. Ou seja, nós temos, às vezes, um problema surge entre as pessoas, o cidadão está vulnerável a isso, a ele ter problemas, e esse problema precisa ser resolvido. Se nós aplicarmos só a justiça retributiva, que pelo que o indivíduo fez, aplicar uma pena, após o cumprimento da pena, ele vai voltar para a sociedade, talvez pior do que ele antes da sentença. O objetivo da justiça restaurativa é tentar conscientizar o cidadão do mal que ele fez, tentar melhorá-lo enquanto cidadão. Eu acho que isso por si só é válido. A ideia foi positiva e nós temos o apoio, que é mais importante, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário e o órgão do Ministério Público apoiam o projeto. Então, estamos no caminho certo, precisamos avançar, fazer essas votações para que essa lei entre, como eu havia dito, no ordenamento jurídico e passe a vigorar. Bom, o senhor disse que o projeto está andando muito bem. Qual o próximo passo agora, a partir de agora? O próximo passo é ser votado na Comissão de Constituição e Legalidade. Sendo votado e sendo aprovado, que deve ocorrer isso, ele já vai para o plenário para que os outros vereadores possam analisar e votar. Então tá bom, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Ok, muito obrigado. Conversamos então com o vereador Luiz Henrique Cirilo, do PSDB, que presidiu, portanto, aqui a audiência pública. Lembrando que daqui a pouco, ao 12h30, você acompanha o jornal Câmara Notícia, que vai ter a apresentação do jornalista Gabriel Castro. Vai estar bem bacana. Até lá. TV Câmara, Campinas.